porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi, os seus servos: é morta a criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou então. E veio à sua casa, e pediu-lhe pão. E lhe puseram o pão, e o comeu. E disseram-lhe: seus servos, que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que morreu a criança, se levantastes e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuará? Poderei eu fazer voltar mais? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados, essa palavra, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Voltamos lá no 1 Samuel, no capítulo 1, quando Ana, ela murmurava contra Deus. E Deus suscita no coração de Ana, mesmo no meio da murmura dela, o Senhor concede um filho chamado Samuel a ela. Por que você está falando isso se você começou na palavra lá em cima? É que tudo tem um começo. Não dá tempo de falar do Gênesis até aqui, mas vamos tentar entender um pouco o que o Senhor quer falar nessa noite. Então, quando Ana ela concede a Samuel, era um filho já da promessa. Ana murmurou, então ali a gente já vemos algumas semelhanças, que essa palavra de Samuel, tanto o 1 quanto no 2, ela vai falar muito sobre isso. Erraram, mas o Senhor teve misericórdia. Com a gente não é diferente, muitas vezes erramos, mas a nossa misericórdia, quando a gente se prostra diante de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos coloca num momento diferente, porque Ele quer nos levantar todos os dias. Samuel, ele teve uma vida ungida já pelo Senhor, porque ele foi ungido desde o ventre da mãe dele. No outro determinado momento, o povo precisava de um rei, e o Senhor levanta Saul, e Saul se levanta para fazer a obra de Deus, e ele vai caminhando, e vai fazendo a obra de Deus. Só que chega um determinado momento que ele fraqueja, ele cai, ele começa a pecar, ele começa a errar. Muitas vezes nós também, como servos, estamos caminhando na presença de Deus, mas chega um momento que a gente cai. No caso de Saul, o que o Senhor faz? Levanta um outro, levanta Davi. Quem era Davi? O menor da casa de Jessé, aquele que estava escondido, aquele que ninguém dava nada por ele. Vem o primeiro, não é esse. Vem o segundo, não é esse. Não, é aquele que está no campo. E muitas vezes o Senhor fala para você e fala para mim: é você que eu quero. Você é o último da tua casa, você é o último no teu terreno, e eu quero você. E nesta noite não é diferente. O Senhor quer cada um de nós, que nós possamos seguir segundo os mandamentos da palavra, seguir segundo os mandamentos que Deus pede. No mínimo, honrar a palavra de Deus, nas mínimas coisas. Amados, quantas vezes a gente é cobrado por coisas pequenas? É verdade. Amados, quando vivemos em família, as maiores confusões, elas são por coisas pequenininhas, nunca é por um problema grande, porque o problema grande, ela une a família, ela não distorce. Muitas vezes nós viramos a cara para o outro, por um problema pequeno, por uma situação menor. E Davi vai naquele momento, ele vai caminhando, só que Davi, chega um determinado momento que Davi cai, como nós acabamos de ver aqui na palavra, a consequência dele. Davi perde um filho. Imagine a dor. Quando o filho dele estava enfermo, o que ele faz? Ele se prostra, ele jejua, ele fala com Deus, ele fala: Senhor,
Tem misericórdia, Senhor. Toma conta do meu filho. Mas ele estava colhendo a consequência do pecado dele. E muitas vezes nós só temos esse tempo com Deus como Davi fez. Muitas vezes nós só se prostramos diante de Deus quando já fomos pro buraco. Porque quando está tudo bem, eu saio da presença de Deus, eu não vou lá, eu não oro, eu não jejuo. Amados, cada um faz o seu exame de consciência. Mas quanto tempo tem pessoas aqui que não jejuam, que não falam com Deus? Muitas vezes não jejua, não dá tempo, e muitas vezes não é só jejuar o pão, não, é jejuar aquilo que nos prende, aquilo que tem nos tirado da presença de Deus, aquilo que tem nos afastado, porque Davi, ele foi se afastando por muitas e muitas situações. É verdade. Se Davi se perdeu, imagine se naquela época tivesse Facebook. Imagine se tivesse WhatsApp. Muitas vezes eu sou exemplo, muitas vezes a minha esposa me cobra, porque você fica na frente disso aí e esquece de orar. E muitas vezes a gente tem que tomar essa porrada e falar, eu tenho que voltar ao tempo da oração, porque são tempos difíceis, são situações complicadas, o inimigo tem se levantado, ele tem nos afrontado, e muitas vezes nós não temos coragem de afrontá-lo, porque não estamos preparados para isso. Muitas vezes a nossa consciência pesa. Muitas vezes o inimigo tem nos acusado e nós temos ficado quietos. A gente pode fazer igual Davi. A criança morreu, não tem mais jeito. Eu vou para o templo, eu adoro a Deus assim mesmo, eu louvo a Deus. Porque essa palavra, porque o livro de Samuel, ele é recheado de idas e vindas. Eu me afasto da presença de Deus, mas a misericórdia de Deus com eles era sempre maior. E com a gente não é diferente. Quantas vezes nós se prostramos na presença de Deus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor estende a mão. Volta para casa, meu filho. Verdade. Volta para casa, minha filha. O seu lugar é na minha presença. Por tantos caminhos que você tem andado, Satanás tem feito um arrastão na tua vida. Mas me mandaram um testemunho essa semana. Eu entendi um pouco. Eu vi que a moça, ela estava numa balada, ela tinha uma vida cristã, mas de repente ela se perde e ela começa a visitar as noites, ela começa a ir para as baladas, ela começa a frequentar. Só que num outro determinado momento, o pastor da igreja dela, ele cai. Também ele fraqueja. Mas o Senhor ainda tinha obra na vida dele. O Senhor ainda queria usar aquele homem. E ele fala, eu vou sair. Essa é a noite que eu vou arrebentar. Eu vou arregaçar, eu vou acabar com tudo. E ele vai para aquela balada. Chegando lá, ele encontra aquela moça. E quando ele encontra aquela moça, ela rapidamente o reconhece e fala, meu pastor, eu não acredito que o Senhor veio aqui para me buscar. E ele rapidamente fica envergonhado com aquela situação. E ela começa a falar chorando, o Senhor veio aqui, Deus te mandou. E ele sem entender, mas ele dá um chute em Satanás e fala, eu vim mesmo, eu vim amando de Deus, porque Deus ainda tem obras na minha vida, porque Ele está fazendo e realizando na minha vida. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Satanás, sai daqui, porque aqui rege o meu Deus, porque aqui na minha casa rege o meu Deus. A gente muitas vezes temos dado bola para as coisas erradas. Porque Davi, ele se recupera de tudo aquilo. Jesus restitui na vida dele. Jesus restitui na vida de Jó. Jesus restitui na minha vida. Jesus restitui na tua vida, na tua e na tua. Todos os dias ele fala ao nosso coração. Ele fala a esta casa nesta noite. É um templo santo, porque o Senhor entrou aqui, porque o Senhor está alimentando, e você vai levar para sua casa aquilo que o Senhor te deu nesta noite, que são as bênçãos e as graças. Você vai se prostrar diante de Deus e vai falar, eis aqui o teu servo, é o menor da casa de Jessé, mas o Senhor me faz rei, o Senhor me levanta dentro da minha casa, o Senhor vai no meu emprego, o Senhor vai visitando o coração de todos aqueles que têm sofrido, que têm passado por tribulação, que têm passado por decepções, porque muitas vezes temos colocado o desemprego à frente, o meu casamento que não vai bem. E quando
quer falar ao nosso coração e muitas vezes nós estamos presos nos apegos. Muitas vezes nós damos só a metade para Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus a história do jovem rico, que o Senhor fala, larga os teus bens. O Senhor não precisa dos bens daquele homem, daquele jovem. O Senhor não precisa. O Senhor não precisa de Isaac como sacrifício. O Senhor quer ver até onde nós conseguimos largar as coisas para ir atrás dele, porque o Senhor não precisa de riquezas. O ouro e a prata pertencem a ele. Glória a Deus. Aleluia. Então muitas vezes é isso que o Senhor quer, que nós se soltamos na palavra, que nós se envolvemos naquilo que Ele nos quer nos dar, porque muitas vezes nós se perdemos, porque muitas vezes nós vamos no barco, o vento está contrário, nós estamos remando ao contrário, por si próprio. Quantas vezes isso tem acontecido? É a nossa consciência. Chegamos em casa, porque muitas vezes o complicado é que nós viemos aqui, vamos receber a bênção. O Senhor fala, o Senhor Ele vem, o Senhor Ele promete, o Senhor Ele fala, vai fazer e vai acontecer. Eu rodo, eu giro, eu pulo, eu vou para a esquerda, vou para a direita. Quando eu chego em casa, o problema está lá, a situação está complicada, mas o Senhor me esqueceu de mim. Acabou de fazer uma promessa na minha vida. Eita Deus. E o Senhor já esqueceu de mim. É verdade, Senhor. Muitas vezes nós vivemos assim. Senhor, acabou de fazer a promessa na minha vida, mas Tu já me esqueceu, Senhor. Aí vamos colocando a culpa no padre, no pastor, no quem pregou, e vamos atribuindo culpa às pessoas. É verdade. E o mérito muitas vezes é nosso, de não ter feito segundo a vontade de Deus. Porque o Senhor tem promessa na vida de todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes você veio aqui há 2, 3, 4 semanas, o Senhor te prometeu, e você voltou aqui. Se você voltou aqui porque você acredita, É verdade. se você voltou aqui é porque você acredita que esse lugar é santo, Glória a Deus. que o Senhor vai falar no teu coração, que Ele não fez ainda, mas Ele é o Senhor da tua vida, que mesmo se Ele não fizer, Ele é o Senhor da tua É vida. verdade, Jesus. Eita Deus. É só isso que o Senhor quer. Muitas vezes, e isso falando no âmbito cristão no total, muitas vezes as portas que têm oferecido grandes prêmios, grandes consequências, você vai ficar milionário, você vai ficar trilhardário, e é isso, e é o carro, essa porta tem se encontrado cheia, e na porta que diz, a salvação da tua vida e da tua alma está aqui, ela está vazia. Porque muitas vezes temos corrido atrás disso, muitas vezes temos se encontrado quanto a isso. É verdade, Jesus. E o Senhor quer mais de nós. Amados, as bênçãos, elas são consequência daquilo que nós vivemos, de como nós se entregamos para Deus quando tudo está difícil, quando a tribulação tem se levantado. Porque a gente está cansado de ouvir que adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. É verdade. Mas quando a coisa aperta, poucos vão ficar na presença dele. E é justamente nesse momento. Davi, ele fica na presença de Deus quando está difícil. Ele se volta para Deus e fala, Senhor, não tem mais o que fazer, mas eu te louvo, eu te engrandeço, eu te glorifico. O Senhor é o Deus da minha vida. Aí chega o estraga prazer. Você é tudo ao contrário, hein? Agora há pouco seu filho estava morrendo, você estava jejuando. Agora que ele morreu, você vai me dar um banquete? Muitas vezes é assim na nossa vida, não é diferente? Porque o mundo não entende quando estamos adorando, quando estamos no tempo difícil. E muitas vezes esse é o pontapé que nós damos na bunda do inimigo. O inimigo vê a gente, nossa, eu pensei que eu ia destruir ele, eu pensei que eu ia acabar com ele, eu pensei, mas olha ele continua adorando a Deus, ele continua glorificando ao Deus Todo-Poderoso, ele continua falando o quanto Jeová tem feito muito na nossa vida. E é esse o testemunho que Deus quer que nós
estamos. Verdade, Jesus. O quão difícil é ser cristão. E como é? As situações que nos afrontam. Todo dia se levanta uma coisa. Todo dia se levanta uma lei que vai contrária ao cristianismo. Eita. Porque o direito da família... Porque a família tradicional virou uma piada. A gente está errado, eles estão certos. E o Senhor quer que nós demos testemunho. E nós vamos sair dessa noite transbordados pela graça de Deus. Mas isso não vai ficar só aqui. A gente tem que ser esse reflexo na nossa casa. A gente tem que ser a luz do Espírito Santo aonde quer que nós entramos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque o Senhor, Ele nos leva a lugares maravilhosos. O Senhor, Ele nos leva a lugares difíceis também. E o lugar muitas vezes mais difícil é a minha casa. Porque aqui eu estou na presença dos irmãos. Se eu pisar no pé dela, eu tenho certeza que ela não vai me bater. Ela vai falar, não tem problema. Mas se alguém na casa dela passar de manhã e pisar o pé dela, Já era, mano. Chicote estrado na hora. confusão vai começar, meus amados. É verdade. E é isso. O Senhor, Ele nos mostra que temos que ser diferente. E ser diferente, o único jeito da gente se tornar diferente é se prostrar na presença dEle todos os dias. Todos os dias. Eu também ouvia um testemunho que falava. A moça falava que nesses dias, antigamente a gente, quando era pequena, a gente ouvia muito falar que o nosso caminho era o céu. E hoje as pregações, elas estão voltadas para a prosperidade, por ter mais, trabalha. E temos esquecido do essencial, da riqueza maior que é estar na presença dEle. Glória a Deus. Que é vivenciar junto com Ele e falar, eu consegui, eu estou aqui na Tua presença, Pai. Tem faltado isso para a gente. Essa ousadia de falar com Deus, mas a ousadia de querer o céu. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso vai ficar. Tudo isso pode acabar. Amados, a gente é cristão, mas eu tenho que falar, a gente às vezes é medroso. Glória a Deus, aleluia. O que foi? Uns tiros que deram em Osasco, diante da presença de Deus, e muitos cristãos se trancaram, nem ao menos saíram de casa. O que é isso? Por que temos vivenciado esse medo? Amados, eu vi um testemunho de um jovem que o Senhor falou para ele, atravessa, ele era lá do Rio de Janeiro, atravessa o morro e vai do outro lado, porque tem uma mulher com câncer, ela está precisando da tua oração. Ele falou, Senhor, mas a bala está comendo, o tiro está pegando lá do outro lado. Como que eu vou? Ele falou, vai. Pegou o salmo e foi. 1000 cairão à minha direita, 1000 à minha esquerda, mas eu não seria atingido. Passou ali. Chegando lá, fez a oração e voltou. 2 semanas depois, ele ficou sabendo que aquela mulher estava de pé e curada no nome de Jesus. Mesmo com medo, ele encarou a situação e falou, eu vou porque o meu Senhor está ali. Então, meus amados, a gente tem que ter ousadia mesmo. A gente tem que bater nessa tecla, Senhor, me ajuda, Senhor, a ser ousado na tua presença, Senhor. Senhor, me ajuda a falar. Muitas vezes nós conseguimos falar, a nossa boca proclama tanta coisa errada, mas não conseguimos anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes eu consigo falar mal da irmã, mas não consigo pegar o microfone e falar, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Eu não consigo. A irmã pergunta, vai lá você? Não vou não estou preparado. Mas na hora que eu me viro para falar da irmã, a língua coça e eu falo. E eu estou preparado, não estando preparado, vai do mesmo jeito. Menina, você viu o que aconteceu?
Não vi não. Eu quero saber. Tá vendo como que a gente é? É só isso que o Senhor quer da gente. Responsabilidade com a palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Vai falando no seu consciente. Aquilo que você precisa mudar. Aquilo que nós precisamos ser transformado pelo Espírito de Deus. Aquilo que o Senhor precisa falar ao nosso coração. O quanto somos pequenos na tua presença, Senhor. Jesus fala aos teus filhos nesta noite, Pai. Jesus alcança os teus filhos que estão muitas vezes desesperados, que não sabem mais por onde caminhar, que muitas vezes têm chorado e não têm conseguido se levantar, mas o Senhor levanta nesta noite, levanta famílias, restaura casamentos. Vai tomando, Jesus, cada um dos seus filhos agora, Jesus. Nós queremos ser transpassados pela tua glória, Deus. Que nesta noite, Deus, o Senhor possa alcançar, Senhor Jesus, a cada vida, em cada intimidade, Jesus. Para que possamos ser luz do Espírito Santo por onde passar. Para que possamos ser tomados pelo poder da tua glória, Jesus. Nós queremos ser usados pelo poder do Espírito Santo nesta noite, Deus. Jesus, toma os teus filhos, ó Deus. Toma cada um dos teus filhos, Deus.